que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva nesse momento, que os espíritos amigos, né, os benfeitores, possam nos ajudar, né, na tarefa da noite de hoje, que é falarmos, né, conversarmos, fazer uma reflexão do tema que nos foi passado, né, o cristão e o mundo, agradecendo a SEAC, a Sociedade Espírita Amor e Caridade, no município, na cidade de São Gonçalo, né, no bairro lá do Engenho Pequeno, agradecendo ao irmão Éder, à companheira Josefa, por mais essa possibilidade de aqui estarmos, né, para realizarmos o estudo, uma reflexão do que possamos fazer como verdadeiros cristãos.
né? Então, esse tema é muito apropriado para os momentos que estamos passando aqui na Terra, né? Momento de provação coletiva, onde todos nós, né, vivenciamos hoje esses momentos, né, de isolamento e estamos, né, cada um nas suas casas, né, aqueles que podem, fazendo os estudos através da internet, dessa ferramenta que Papai do Céu nos possibilita estarmos em contato e assim divulgando o ensinamento de Jesus Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. E quando nós falamos de cristão, né, a gente se pergunta o que é ser cristão. Lucas, né, um dos apóstolos, né, ele não é apóstolo, é o discípulo, né, ele foi o discípulo de Paulo, né, ele criou essa palavra cristão, né, porque antes os seguidores de Jesus eram chamados de nazarenos, né, servidores do crucificado, e Lucas vem nos trazer a palavra cristão, que significa seguidor de Jesus. E muitas das vezes nós nos questionamos se nós realmente estamos seguindo Jesus. Porque Jesus, luz das nossas vidas, né? Luz do mundo, mestre dos mestres, o maior pedagogo que nós, que já tivemos notícia, vem nos trazer ensinamentos de amor, de tolerância, de mansuetude, de paciência, de perdão, de humildade. Ele vem nos trazer vários exemplos de como nós deveríamos nos comportarmos diante dessa humanidade, diante dessas dificuldades que nós enfrentamos. Porque no mundo em que nós vivemos, é um mundo ainda inferior, um mundo que está na segunda categoria dos mundos habitados, segundo Kardec, lá no capítulo 13, há muitas morar na casa do Pai, os espíritos que aqui habitam são espíritos ainda com muitas dificuldades, né? E Jesus vem nos trazer o ensinamento a fim de que nós pudéssemos nos melhorarmos, avançarmos, para prosseguirmos com Ele, né? E hoje, como ontem, como outrora, né, a organização social ela vem está em decadência. E Jesus continua no mundo restaurando esperança e fraternidade, né, para tentar restabelecer o santuário de paz em nossos corações. Mas quantos de nós, mesmo nas fileiras cristãs, podemos realmente e estamos realmente seguindo ao Cristo de Deus? Tem uma passagem no Evangelho, que está em Lucas, lá no capítulo 6, né, do Evangelho de Lucas. Jesus vai nos fazendo um questionamento, que é interessante. No capítulo 6, no versículo 46, onde Jesus vai afirmar, vai questionar a todos nós. Ele questionou naquela época, há mais de 2000 anos atrás. E esse questionamento permanece até hoje, se nós buscarmos uma reflexão. Jesus vai nos dizer assim: por que é que me chamas de mestre, Senhor, 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 e, no entanto, não fazes aquilo que eu ensino? Por que me chamar de Senhor, Senhor, e, no entanto, não fazes aquilo que eu ensino? Olha só, meus irmãos e minhas irmãs, essa pergunta, esse questionamento que Jesus faz. Porque muitos têm Jesus nos lábios, articulam palavras em nome do Cristo, mas o coração está regado de fel, de ódio, de discriminação, de preconceito, de intolerância, de rancor para com o seu irmão. De que adianta eu dizer que Jesus é o meu Senhor?
que Jesus é o Salvador, se eu não faço aquilo que ele nos ensinou? E Jesus, toda a sua doutrina é de amor. Toda a doutrina do Cristo é de amor. Toda a doutrina de Jesus é de amor. Ele veio nos trazer o amor. O amor que liberta. O amor que consola. O amor que ergue. O amor que modifica. Uns dirão que no tempo de Jesus era mais fácil do que hoje. Será? Quando Jesus esteve entre nós encarnado, o mundo só conhecia uma justiça ou uma lei, a lei do mais forte. Roma massacrava os povos, né? Através da lei do mais forte. E Jesus veio nos trazer uma lei diferente. A lei de amor. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Esse foi Jesus. Ele veio nos trazer isso, esses ensinamentos. E esses ensinamentos, eles são atemporais. Ou seja, ele serviu para o ontem, serve para o hoje e servirá para o amanhã. Porque o reino dos deuses ainda não está estabelecido aqui na Terra. Porque o reino de Deus só vai estar estabelecido quando esse reino estiver no coração de cada um de nós. Quando esse reino for capaz de socorrer o outro. E nesse momento em que nós passamos por tantas dificuldades, uma aprovação coletiva, muito rancor, muito ódio, muita intolerância, muito preconceito, só o ensinamento de Jesus pode nos ajudar a reverter tudo isso. Eu gosto muito de uma passagem que está em Paulo. Paulo vai nos trazer, está em Romanos, né? Lá no capítulo 12, no versículo 2 de Romanos, Paulo vai nos dizer assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Então, Paulo, esse grande homem, esse grande apóstolo do Cristo, o apóstolo gentil, ele vai nos trazer uma afirmativa. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela vossa renovação, a renovação da vossa mente. É não se conformar. E por que Paulo vai nos dizer isso? Então, muitas pessoas vão entender essa passagem que Paulo vai falar para que nós não nos conformássemos com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Porque nós vemos muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem seguidoras de Jesus, pregando o ódio, pregando a intolerância, pregando o mal do próximo, querendo a morte do outro, querendo a crucificação do outro. Parece mentira, mas é verdade. Nós vamos encontrar, né, dentro das várias denominações religiosas do nosso país, pessoas que se dizem seguidores do Cristo, cristãs, pregando guerra, intolerância, querendo que aquela pessoa que não concorda com as suas ideias sejam apedrejadas, sejam mortas. Né? Voltando lá na época de Moisés, né? Como eu não concordo com a postura do outro, eu tenho que apedrejá-lo.
Só que nós esquecemos, essas pessoas que dizem cristãs, nós esquecemos que Jesus veio nos trazer o amor. Vamos lembrar da mulher pega em adultério. Como queriam, né, apedrejá-la, lapidá-la, por ter sido pega supostamente em adultério. E Jesus responde para aqueles acusadores: atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. A doutrina de Jesus, ela não prega o ódio, a intolerância, a impaciência. A doutrina de Jesus, ela nos traz o amor. Por que ela nos traz amor? Porque nós somos criaturas de Deus. Nós fomos criados por amor de Deus. Porque Deus é amor. Segundo o evangelista João, Deus é amor. Então, tudo que Deus criou é amor. Então, Jesus vem nos trazer essa doutrina do amor, de nos pacificar. E quando Paulo vai nos dizer para que nós não nos conformássemos com esse mundo, Paulo não está pregando, né, que nós utilizemos a arma, o chicote. Paulo não está dizendo isso. Em realidade, o ensinamento que Paulo recebeu, né, de Cristo é do amor. Na verdade, quando Paulo pede para que nós não nos conformássemos com o mundo, mas que nós nos transformássemos, ele está, na realidade, seguindo aquilo que Jesus trouxe para nós. O exemplo de Jesus durante a sua missão aqui na Terra foi nos trazer o ensinamento de nos amarmos. Mas muitos vão dizer assim, não, mas Paulo falou para que nós não nos conformássemos com o mundo. Só que essa conformação de Paulo não é assim, é diferente. Por quê? O que Jesus ensinou aos seus apóstolos, né, a sua missão, desde o seu nascimento, foi de amor, tolerância, paciência. Jesus suportou as nossas fragilidades, as nossas deficiências. Ele suporta, né, até hoje, porque ele nos ama. Quando Paulo nos fala para que nós não nos conformássemos com o mundo, ou seja, foi para que nós não ficássemos na mesmice, de sermos iguais, de termos a mesma postura dos antigos. Porque Jesus também, em uma das suas passagens, ele vai nos dizer, quando ele vai falar do amor ao inimigo, ele vai falar assim: vos ensinaram isso, que deverias amar ao teu próximo e odiar o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai o vosso próximo, amai o vosso inimigo, perdoai aquele que vos ofende. Ou seja, Jesus nos trouxe um outro paradigma. O paradigma de que da não violência, nos mostrando que para nós modificarmos ou melhorarmos esse mundo, não é através de armas, não é através da postura equivocada, do ódio, do rancor, da intolerância para aquele que pensa diferente de mim. Não nos conformarmos é não termos as mesmas atitudes que nós trazemos conosco há milênios. Posturas que o mundo continua aplaudindo. Aquele que encontra Jesus, ele deve ser uma nova criatura.
Está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde ele vai nos falar sobre isso. Lá no capítulo 5, versículo 17. Se a criatura está em Cristo, nova criatura é. Se a criatura está em Cristo, nova criatura ela é. E aí nós nos perguntamos, mas e as pessoas que se dizem cristãs e que pregam o massacre do outro? Que falam do outro, que querem a exclusão do outro de qualquer maneira, que prega a desordem, a guerra, que prega a intolerância, a impaciência. Essa pessoa não está com Cristo? Não, ela não está. Estar com Cristo é você olhar com os olhos de Jesus para o seu próximo. É sentir no outro o que Jesus sentiu. Estar com Jesus é sentir a voz de Jesus. É ouvir como Jesus ouvia. Sentir como Jesus sentia. Ver como Jesus via. E falar como Jesus falava. Isso é estar com Jesus. Porque quando você está com Cristo, nova criatura você é. Porque você passa a perceber os seus irmãos com o olhar do Cristo. O olhar de tolerância. O olhar de benevolência. O olhar de indulgência com os defeitos do outro. Então você está com Cristo. Você ouve com os ouvidos do Cristo. Porque todas as mazelas, todas as dificuldades, todas as ignorâncias, toda a maledicência que chega ao seu ouvido, você consegue dar uma outra tonalidade. Quando você vê com os olhos do Cristo, você consegue ver nas dificuldades a possibilidade da transformação. Você consegue ver na dor e na ignorância o seu irmão. Foi assim que Jesus viu Judas. Quando Judas deu o beijo nele, no momento que entregou, ele diz, aqui vens, amigo. O olhar de Jesus foi esse olhar. O mesmo olhar que ele viu para Maria de Magdala, para Pedro, para os apóstolos que o abandonaram, né? Para Judas, para Saulo de Tarso. Então o olhar de Jesus é outro. Perseguido, trucidado, crucificado. E na cruz, qual era o olhar do Cristo? Jesus nos via com olhar de mansuetude, de entendimento, de compreensão, porque ele nos via como crianças ainda na infância espiritual, sem conhecimento do que estávamos fazendo naquele momento. Mas hoje, com a consciência mais aberta, mais desenvolvida, pelos esclarecimentos do Cristo, através da doutrina dos Espíritos, esse Evangelho redivivo, que é o verdadeiro código divino de paz, de esperança e de fraternidade, em que muitos ainda não conseguem enxergar. Esse código divino, toda essa beleza, esse amor.
Porque, voltando lá em Paulo, quando ele fala de não nos conformarmos com o mundo, ou seja, não repetirmos aquilo que o mundo repete. É estarmos no mundo sem sermos do mundo. É compreender que aquela criatura que os ofende, um ser, um irmão doente. Aquele que agride, aquele que massacra o outro, precisamos ter esse olhar e ver que aquele companheiro está doente. Porque só quem está doente é que faz o mal. Só quem está doente é que faz o mal. Quem está sã não faz o mal. Então, é essa compreensão. E aí Paulo continua. Mas transformai-vos pela renovação da mente. Então, Paulo nos fala que nós precisamos nos renovar. E onde é que nós podemos nos renovarmos? É através da substancialização do Evangelho de Jesus em nós. Porque esse código divino, que é o Evangelho, a boa nova que Jesus trouxe para nós, esse Evangelho todo de amor, é porque nós precisamos o quê? Substancializar ele em nós. A fim de que nós possamos vivenciar esse ensinamento. E esse ensinamento tem que ser vivenciado diuturnamente. Não apenas quando estamos nas nossas casas religiosas, mas viver ele. Viver ele todos os dias. Rogando a Deus e a Jesus que nos ajude a vivê-los, a viver esse ensinamento. Através das nossas condutas, dos nossos atos. Eu não posso me incomodar com o outro, eu não posso me incomodar com aquele que faz mal. Porque aquele que faz mal está assumindo para si uma responsabilidade. Não foi isso que Jesus nos ensinou, meus irmãos e minhas irmãs? A cada um segundo as suas obras. Aquele que faz mal hoje, ele vai ter que, futuramente, pela sua própria consciência, nós sabemos que não existe inferno nem céu, mas através da sua própria consciência, quando essa criatura vier a despertar, ele vai querer refazer esse caminho, reparar, São as oportunidades que o Pai do Céu nos possibilita de repararmos, através da reencarnação, de refazermos. Então, esse irmão que hoje faz tantas coisas erradas, ele vai ter oportunidade. Mas o Evangelho de Jesus, rede vivo, ele está em nós. Por isso que Jesus fala, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos ensino? Porque muitos ainda trazem em si, ou seja, preferem se conformar com o mundo, mas não se renovam. Paulo fala, não vos conformeis com o mundo, com este mundo. Mas muitos ainda que estão nas lides cristãs desse país, ainda continuam moldado ao mundo. Porque para ele o que importa é o bem-estar financeiro. É o glamour social. É o avião, é o rebanho. Mas falta o amor, a essência. Continuamos fazendo como os antigos fariseus, saduceus, escribas, nos portando ainda com muito orgulho, vestindo aquelas túnicas pensadas a ouro, Ainda continuamos. O farisaísmo ainda está em todas as religiões. Todas. Sem exceções. Basta nós vemos, através da mídia, nós vamos encontrar vários companheiros nessas atitudes.
Porque nós ainda não, nós nos conformamos, esses irmãos se conformaram com este mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos por vossa renovação. Então, nós precisamos ter como paradigma Jesus. Nosso modelo e guia, segundo os espíritos superiores nos informaram, através de Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é o nosso modelo e guia. E o paradigma é Jesus. Então, nós precisamos não nos moldarmos às coisas do mundo, às coisas perecíveis. Nós precisamos avançar. Nós precisamos nos renovarmos. Precisamos modificar o nosso foco, o nosso alvo. O nosso alvo é a vida transitória ou é a vida espiritual? O que nós devemos acumular, né? Devemos acumular tesouros para a vida espiritual. Porque para a vida material, por isso Jesus sempre nos alertava, né? Não acumulei tesouro na terra, mas antes acumular tesouro no céu. É o que nós levamos. Então é termos em foco, em nosso pensamento, essa proposta de Jesus. De não agredir o outro. É da não agressão. Aí tem a mensagenzinha aqui que eu vou utilizar para a gente hoje, que está na introdução do livro Ave Cristo, né? Um romance trazido por Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier. E ele fala assim, eu peguei um pedaço só para a gente poder ler. Olha, ele fala assim, que o exemplo dos filhos do Evangelho nos tempos pós-apostólicos nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor, com que sabiam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibamos, quanto eles, transformar espinhos em flores e pedras em pães, nas tarefas que o Alto depositou em nossas mãos. Hoje, como ontem, Jesus preside das nossas guerrilhas de palavras, das nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo sectário e do nosso exibicionismo nas obras de casca sedutora e miolo enfermiço. Olha só essa passagem que Emmanuel está trazendo para a gente nesse prefácio. Então, ele pede para que nós observemos o exemplo, né, dos filhos do Evangelho no pós-apostólico, ou seja, né, aqueles primeiros cristãos que renunciavam a si mesmo, né? Pegavam a sua cruz e partiam. Então fala assim, abdicar de si próprio em serviço do Divino Mestre, que saibamos quanto é transformar espinho em flores e pedras em pão. Ou seja, espinhos em flores. Quando somos feridos, né? Quantos nós somos feridos? Quantos aqui foram feridos hoje, ou ontem, ou há não sei quanto tempo? Nós precisamos seguir o exemplo daqueles nossos irmãos que começaram lá, que sofreram para que o Evangelho de Jesus sobrevivesse, para que nós hoje pudéssemos estar aqui falando em Jesus. Então ele fala para que nós possamos transformar espinhos em flores e as pedras em pães. Então aqui nós encontramos o exemplo do amor, da não violência, da não agressão. Exemplo que nós temos, né? Contemporâneo. Nós temos Gandhi, nós temos Martin Luther King, né? Irmãos nossos que pregavam isso, a não violência. A transformação pela não violência. É o que Jesus sempre pregou. Jesus poderia descer da cruz? Poderia. Poderia fazer a sua defesa? Poderia, mas Jesus preferiu ficar em silêncio, porque ele sabia que nós não entenderíamos. Porque a nossa mentalidade era muito infantil para compreender. Mas hoje,
Nós já sabemos. E Emmanuel vem nos dar um puxãozinho de orelha, né? Então, não precisamos, ele fala assim, não precisamos de guerrilhas de palavras, das nossas tempestades de opinião. Para quê? Se o outro, a gente vê muito na internet, né? Irmãos brigando com irmãos, pessoas desfazendo casamento, desfazendo amizade, desfazendo companheirismo de muito tempo, devido à intolerância política, intolerância religiosa. Se um pensa assim, o outro não pode pensar da mesma maneira, se o outro pensa... Então, as pessoas esquecem que nós somos diferentes. Né? A gente pega um jardim florido, olha só a beleza da natureza, flores de todo quanto é tipo, pássaros de todas as espécies, animais de todas as espécies. Cada um tem a sua beleza, né? Cada um tem a sua parcela de doação para a transformação do nosso planeta. Então ele pede justamente para que as pedras, nós não joguemos pedra no outro, transformemos as pedras em pão para servirmos ao outro. Não apenas o pão material, mas o pão espiritual. Porque nem só do pão viverá o homem. Não foi assim Jesus falou? Nem só do pão viverá o homem. Mas ele fala a transformação dessa pedra em pão. Pão material para doar, para ajudar, colaborar com o outro. Mas principalmente o pão espiritual. O pão do espírito. Porque quando você não é violento para com aquele que se torna violento com você, ele perde a ação. Quando o outro o agride, ele quer que você o agrida. Quando o outro ofende, ele quer que você o ofenda também. Para que ele possa ter razão e aí, assim, a passar a agressão maior. Então, por isso, da não violência, né? Da não agressão. Jesus nos ensinou isso. E Paulo vem falando dessa renovação, de nós não nos conformarmos com o mundo, mas né, para que nós sejamos violentos com o mundo, para que nós utilizemos as mesmas armas que o mundo usa, que sempre usou, que foi a intolerância, as guerras, os massacres, a injustiça. Os servidores do Cristo não podem, às vezes. Não podem. Porque eles já conheceram a essência, que é o amor de Jesus, os ensinamentos trazidos por Jesus é outro. É amor, é a transformação. Quando Jesus, tem uma passagem que está em João, ele vai falar assim, se vós, ele falando para os judeus que criam nele, ele fala assim, se vós verdadeiramente permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E aí, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ou seja, se nós permanecermos nos ensinamentos de Jesus, naquilo que ele trouxe para nós, que nós hoje temos, né, esses ensinamentos, se nós permanecermos realmente através das nossas atitudes, então quando ele fala permanecer na minha palavra, ou seja, vivenciar essa palavra, transformar essas palavras em ato, em vivência, entendendo que o outro é o seu irmão. Que mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos estar juntos da grande família universal. Todos nós. Porque a lei de Deus é lei de amor. E somente o amor transforma. Somente o amor é a força poderosa que poderá alavancar o mundo do abismo, das contentas, das guerras. Somente o amor. E aqueles que são seguidores de Jesus têm um grande papel transformador nisso. Tem um grande papel. De se transformar. De lembrar que ele é um servidor de Jesus. E o servidor de Jesus tem que estar atento, né? Aquilo que ele faz, aquilo que ele fala, aquilo que ele pensa, aquilo que ele compartilha.
Porque somente assim nós vamos poder viver melhor. Porque Jesus nos mostrou o roteiro. Nós precisamos seguir esse roteiro. E aí, tem mais uma passagem aqui que Emmanuel vai dizer para a gente assim. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante, únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele, na edificação do reino de Deus. Olha só que coisa linda, meu Deus. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante, únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele na edificação do reino de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Então Jesus aguarda de nós o nosso coração. Como é que nós podemos cooperar com ele? É o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa atitude e o nosso exemplo pessoal incessante, no serviço de colaboração com ele aqui na Terra. Porque somente assim nós estaremos sendo cooperadores de Jesus. Não existe outra saída, não existe outra opção. Ele fala que o excelso benfeitor espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo, o serviço pessoal. Porque somente assim, cooperando com Jesus, é que nós vamos poder implantar, ou seja, edificar o reino de Deus. A edificação, o santuário divino desse reino é em nossos corações. Lembra que ele falou? Quando vos disser que o reino de Deus está aqui ou acolá, não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então nós precisamos fazer essa edificação do reino de Deus em nós. É nos pacificarmos, é compreendermos que o servidor de Jesus, ele precisa ter caráter, conduta, servir, exemplificar os ensinamentos que ele apreendeu, a fim de que possa ajudar nessa transformação moral do planeta. Mas, Jorge, eu sou uma só, eu sou pequeno demais para isso, para a transformação do planeta. Quem falou que você é pequeno demais? Nós somos filhos de Deus. Somos herdeiros divinos do Criador do universo todo, dessa galáxia toda, desses planetas, das estrelas. Nós somos herdeiros, nós somos filhos dele. E cada um de nós que está aqui hoje pode ser esse fator determinante, preponderante para essa transformação. Porque são através dos pequenos grãos de areia que as formigas depositam, é que se constrói os grandes montes, né, as grandes montanhas. Então nós também somos co-participantes dessa transformação. Quando Jesus nos diz, lá em Mateus, brilhe a vossa luz. Quando Jesus fala para que brilhássemos a vossa luz, é justamente para que nós nos transformássemos, que nós tirássemos de nós a essência divina que existe em cada um de nós. Lembra quando ele falou assim, vós sois deuses, tudo que eu faço agora, vós podereis fazer e muito mais. Então, ele quer que nós façamos brilhar esta luz. Essa luz que existe em nós. Porque nós somos filhos de Deus. E a essência divina está em nós. Basta nós querermos modificar. Basta nós querermos fazer com que essa transformação opere maravilhas. Porque quando eu me transformo, eu ajudo na transformação daqueles que estão próximos de mim. Tanto encarnados como desencarnados. Porque o meu pensamento vai agir com outros pensamentos que trabalham incessantemente com Jesus
para que a psicosfera do planeta Terra, desse orbe querido, abençoado, essa escola bendita, essa grande universidade, né, que nos prepara, ela possa estar, né, o seu campo vibracional magnético com energias positivas, energias boas. Jesus transformou o mundo começando com 12 pessoas, 12 apóstolos. Jesus conseguiu modificar o mundo em duas partes, a história. Duas partes. O antes e o depois dele. Então, nós podemos. Se nós quisermos, nós podemos. Porque ele fala assim, brilhe a vossa luz. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Então, nós podemos. Só que nós temos que lembrar que ele fala que os seus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E quando nós vermos aquelas pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, pregando a intolerância, o ódio, o rancor, a morte absurda do outro, a guerra, a intolerância religiosa, de gênero, de camadas sociais, nós vamos entender que aqueles ali ainda não estão com Jesus. Porque quando Paulo nos afirmou, né, que a criatura que está em Jesus, nova criatura é. E estar em Jesus é ver como Jesus via, ouvir como Jesus ouvia, falar como Jesus falava, abraçar, socorrer como Jesus socorria. Jesus nos convida hoje a sermos o bom samaritano. Quantos irmãos estão na estrada de Jericó? Quantos? Quantos irmãos necessitam de um bom samaritano para levantar esse irmão, para levantar esse companheiro que chora, que sofre, que está desiludido, que está com medo? Então, Jesus nos convida para isso. É o momento da transformação. O momento em que nós precisamos buscar forças para essa modificação. E aí, para a gente já está quase chegando, aí tem uma passagem aqui do nosso irmão Cláudio, que é um espírito, né, amigo, né, que ele está numa reunião lá no plano espiritual desse livro Ave Cristo. Ele está falando, né, sobre, ele vai falar para uma assembleia. E achei duas coisas aqui interessantes que ele fala assim para nós. O Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. Urge, pois, associarmos-nos voluntariamente aos ensinamentos dele, concretizando-lhes a essência em nossas atividades de cada dia. Então, Jesus é o sol espiritual de nosso destino. Urge, pois, associarmos-nos voluntariamente ao ensinamento dele, concretizando-lhes a essência em nossas atividades de cada dia. Isso até tinha comentado, né? Então, é imprescindível, portanto, que saibamos escrever através do exemplo o ensinamento do Evangelho de Jesus. Nós precisamos, né, substancializar esse Evangelho de Jesus, né? E fazer com que esses exemplos de mansidão, de pacificação, de benevolência, de indulgência, de perdão para com o outro, de paciência, eles sejam exemplos vivos, a fim de que possamos, segundo Paulo de Tarso, sermos cartas vivas do Evangelho. Cartas vivas do Evangelho. Vivenciar o Evangelho de Jesus. Vivenciar o amor do Cristo em nossos corações. Para que possamos brilhar essa luz em nós. Para que essa luz possa espargir em torno de nós, sobre nós, e espargir para longe de nós, para que possamos ser agentes transformadores nesse momento em que Jesus convoca todos os seus servidores para essa transformação. Esse momento de grandes conturbações que nós estamos vivendo. Jesus conta com cada um
daqueles que receberam o seu evangelho. Contam cada um para que não nos conformemos com este mundo, segundo Paulo, mas que nós nos renovemos. Nos renovemos através desse código divino de paz, de felicidade, de fraternidade, que é o Evangelho de Jesus. A boa nova trazida pelo Cristo de Deus. Então, meus irmãos, é a hora de colocarmos a mão na massa, é a hora de fazermos novos o nosso novo destino, buscando na inspiração de Jesus a possibilidade de cooperarmos através do nosso dia a dia, seja onde estivermos colocados, no nosso lar, no nosso local de trabalho, na nossa casa religiosa, seja qual for a casa religiosa, nas ruas, onde for, a nossa atitude tem que ser de mansidão, de tolerância, de paciência, de compreensão. Porque somente o amor tem a força transformadora. Somente o amor transformou o mundo. Somente o amor vai continuar transformando as pessoas. Somente o amor vai transformar aqueles que ainda não têm amor. Somente o amor vai transformar o intolerante. Somente o amor vai transformar o violento. Somente o amor vai transformar o avarento. Somente o amor vai transformar o egoísta. Somente o amor vai transformar todas aquelas mazelas que todos nós trazemos em nós mesmos. Só o amor. A vivência do amor em nós é que vai poder colaborar para essa modificação. Porque, em realidade, o Evangelho de Jesus, o ensinamento do Cristo, né, precisa de mãos operantes. Precisa daqueles que coloquem a mão no arado. Né? Porque o terreno já está arado, mas precisa dos semeadores. E hoje nós somos esses semeadores. Então, para que Jesus, quando nós o encontrarmos, né, não diga para a gente, né, assim, né, lá em Lucas, por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos ensino? Façamos, busquemos, trabalhemos na nossa renovação. Não a do outro, porque o outro nós não podemos mudar, mas nós podemos mudar a nós mesmos. Nós podemos nos renovar, beber dessa água pura, a água que não nos vai mais nos deixar com sede. Essa luz divina que é o Cristo de Deus. Esse Cristo amor, Cristo de paz, esse Cristo que está conosco há milênios, buscando a nossa transformação. Porque ele falou, lembra? Que nenhuma das ovelhas que o Pai havia confiado a ele se perderia. Vai chegar um tempo que haverá um só pastor para um só rebanho. Então, que Jesus possa continuar nos envolvendo, nos ajudando nessa transformação. Não coloquemos dificuldades nas nossas atitudes, na nossa ajuda ao outro. Nós temos que nos transformarmos. E isso, meu irmão, isso é para todos nós que aqui nos encontramos. Precisamos nos transformar. Ver no outro um irmão nosso. Ver no outro um companheiro que está doente, que está aflito. Então, que nós possamos, né, buscar essa transformação. Né, que Jesus possa continuar nos envolvendo, né, e nós possamos sermos agentes transformadores nesse mundo. Que possamos ser renovação nesse mundo. Para que estejamos no mundo sem sermos do mundo. Então, agradeço a todos, agradeço a SEAC pela oportunidade do trabalho. Jesus possa continuar abençoando o trabalho da Sociedade Espírita Amor e Caridade, que é um trabalho maravilhoso, né, de ajuda a todos nós. Então, nós agradecemos a todos que estão nos assistindo, aqueles que irão nos assistir. Vamos fazer, então, a nossa prece de agradecimento a Jesus, rogando ao Divino Mestre que continue conosco. Senhor Jesus, Mestre querido, companheiro de todas as horas, a Ti, Senhor, rogamos
que continue conosco, nos envolvendo, nos ajudando, nos intuindo, colaborando, Senhor, para que nós possamos sermos cooperadores nessa transformação do nosso planeta. Que possamos ser cartas vivas do Teu Evangelho de luz, Senhor. Vibrando cada vez mais, Senhor, para a transformação do nosso planeta. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo Teu amor incomensurável por todos nós. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela família, pelo trabalho. Obrigado pelas casas religiosas. Obrigado por todos aqueles que trabalham e operam em Teu nome, Senhor. Que a Tua doce paz envolva o nosso planeta Terra, envolvendo as duas famílias, a encarnada e a desencarnada. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.